Muito bom dia, queridos Bom dia. irmãos, queridas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos aqui nessa manhã maravilhosa, belíssima, do dia 20 de dezembro de 2020, com o propósito de darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje temos a grata satisfação de saudar a todos e sempre pedir para que a espiritualidade amiga, né, esses mensageiros enviados do Cristo, possam continuar nos abençoando, nos inspirando, nos intuindo, né, em entendimento de tudo aquilo que a gente conversar, refletir, discutir aqui nesse singelo, mas abençoado estudo. Para iniciar o nosso estudo propriamente dito, vamos pedir ao companheiro Evaldo para fazer a nossa leitura da mensagem. Em seguida, a companheira Mônica realizará a nossa prece inicial e a companheira Rosângela Ribeiro nos fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Então, vocês vão abrindo aí o Evangelho de vocês. Eu vou compartilhar aqui a mensagem de abertura que o Evaldo vai ler para ficar melhor de a gente acompanhar. Vocês já devem estar vendo aí. Conseguem ver? Vou aumentar aqui um pouquinho. Opa! Evaldo, meu amigo, muito bom dia. Obrigado pela escolha da mensagem. Quando você estiver pronto, por favor. Está me ouvindo bem? Muito bem. Bom dia a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem de número 166, página 347, intitulada Respostas do Alto. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda, que lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender, de pronto, a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e, não raro, dá-lhes fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer
da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Evaldo. Mônica, por favor. Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar a esse Deus, a esse Pai de amor. E como disse a página inicial, está mergulhado no amor universal que nos envolve, nos ampara. Agradecer a Jesus, esse Mestre Divino, que através do seu Evangelho nos ensina a como fazer o nosso caminho, a como ser um homem no mundo. Que possamos, então, através desse estudo, compreender um pouco mais da nossa missão, da nossa existência. Apenas queremos pedir, Mestre, que abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco. Em especial, pedimos ao Beto, à sua família, mas também aos irmãos que passam pelo desafio do Covid no momento. Sabemos que não é ao acaso, mas pedimos o seu amparo, a sua sustentação. E assim, com alegria no coração, agradecidos por mais essa oportunidade, estamos aqui para iniciar mais estudo. Que os bons espíritos da Casa de Francisco de Assis continuem a nos intuir, a envolver cada lar aqui representado e que possamos, nesse estudo, estar envolvidos principalmente na prática. Muito obrigada, fica conosco hoje sim. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Agora que estamos ambientalizados, preparados, concentrados, envolvidos, né? Nessa energia positiva que a espiritualidade nos traz, vamos ao nosso estudo propriamente dito. Quem realizará a leitura do item 10 do capítulo 17, O Homem no Mundo, será a nossa companheira Rosângela Ribeiro. Rosângela, minha querida, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, caridade de fazer a leitura. Quando você estiver pronta, por favor. Sim, bom dia de novo, né? Pode? Pode. Então, vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Vamos ver o capítulo 17, item 10, O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor, imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintas que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós a necessária
disposições possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivas uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Seja joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peças, num arroubo de alma ou a sua proteção, para que obtenhas êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Capítulo 5, item 26 do Evangelho. Não imagines, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cubras de cinzas. Não, não ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre em pensamento ou um ato que eu possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Ponto. Temos mesmo, né, que viver em comum, né, junto com os irmãos, mesmo aqueles que nos são difíceis de convivência, porque tudo é um aprendizado, né?
Isso E aí. não devemos nos isolar, porque temos que estar sempre em comunhão com todos os irmãos, principalmente aqueles que nós temos mais dificuldade, Bom, né? muito obrigado, tá, Rosângela, pela sua leitura. Logo após aí a nossa companheira Denise fazer as primeiras reflexões, aí se você quiser fazer um comentário aí da sua leitura, a gente vai ficar muito contente em ouvi-la, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Opa, que bom. Denise, é com você, minha querida. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu vou fazer só umas considerações simples, né? Que o Sandro sempre nos lembra isso, e é muito legal ter essa oportunidade, eu agradeço muito, e poder a gente dividir junto o estudo, né? E assim, sempre ajuda muito a compreensão do Evangelho. Então, as minhas colocações, como no estudo da Joana, eu tentei botar por parágrafos, tá certo? Então, eu devo sair um pouquinho daqui, mas vou ficar ali. Então, no primeiro parágrafo, né, em que do homem do mundo, ele pede, né, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, eu fui, né, no Evangelho, mais uma vez, no capítulo 13, a gente acabou de ler esse capítulo, só para a gente relembrar um pouco de que piedade é essa, né? E segundo os Espíritos, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Eles ainda exortam que a piedade bem sentida é o amor em devotamento. E ainda eles nos ajudam também a entender que o devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias e o ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Né? Então, quando ele nos chama, né, a ter esse sentimento de piedade que anima o nosso coração, é justamente para a gente poder, né, se reunir nessa assistência com os bons espíritos, é que a gente comece a trabalhar o nosso coração, né, com esse sentimento. E a gente começar a purificar o nosso coração, e aí a gente começa a mudar, né? Eles também chamam, né? De novo, perdão, vou voltar um pouquinho, desculpa o nervosismo, mas o homem no mundo, esse item é uma instrução, né, dos espíritos para nos ajudarmos a entender como é estar no mundo sem pertencer ao mundo. Como é estar no mundo seguindo os caminhos de Jesus, sendo espírita. Então, a intenção, né, dessa instrução. Então, ele começa dizendo que uma grande... o primeiro passo seria esse sentimento de piedade, né? E essa piedade que reúne a gente, e aí a gente vai entender o porquê, porque esse sentimento nos inspira o amor ao próximo. Esse sentimento faz com que a gente viva no mundo com um olhar
de verdadeiros espíritos, desse chamamento de sede perfeito, né? Esse imperativo de que nos convida à perfeição relativa, né? Mas de estarmos seguindo ou cumprindo os deveres que assumimos ou que temos diante das leis divinas. Então, nesse primeiro momento, eles nos exortam que a gente precisa ter esse sentimento para estar no mundo, ou seja, para eu conseguir viver como alguém que compreende as leis divinas, eu preciso trazer em mim, animar em meu coração esse sentimento de piedade. E aí, quando eu tenho esse sentimento e imploro a assistência dos bons espíritos, assim eu levo, né? Eu ganho essa abundância do amparo, né? E consigo compreender e assimilar melhor esse amparo que vem do alto. Então, eu botei mais, continuando no segundo parágrafo, ele diz, né? Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendemos que vivais uma vida mística. E mística nesse sentido, assim, fora do mundo, né? Tipo, uma vida apenas espiritual, em que a gente vive fora do mundo, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo com as frivolidades do dia. E aí eu fui ao capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que é a lei da sociedade, em que os espíritos nos chamam, e aí, como disse bem a Rosângela, da necessidade de viver socialmente, da necessidade de viver em sociedade. Então, o fato de eu ter a caridade, de estar no mundo sem pertencer ao mundo, porque a gente sabe que aqui é uma passagem, que aqui é a nossa escola, que a gente vem aqui para aprender e não pertencemos a esse mundo, é preciso estar nele e contribuir com ele. E aí, a pergunta 766 que Kardec faz a vida social está em a natureza, ou seja, está nas leis divinas? Faz parte dessas leis naturais? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente sabe que assim, viver em sociedade é justamente o que nos faz progredir. Senão, não teria por que a gente vir para cá. Assim. Por que eu estou sendo encarnada e vivendo com todas essas pessoas? É porque eu posso contribuir e juntos a gente aprende da mesma forma que o estudo aqui, que nos facilita muito os entendimentos, porque cada um tem uma interpretação, cada um consegue ver o ponto de vista, né? E de ângulo diferente, o que faz com que o nosso entendimento seja muito mais rico. E da mesma forma, não só no estudo, socialmente falando, né? A cada pessoa, com as suas habilidades, com as suas visões, com as suas virtudes, e mesmo com os seus defeitos, nos ensinam a nos aprimorar, a nos melhorar, a progredirmos, a evoluirmos. E a gente vê isso na construção, inclusive, de todos os conhecimentos. Todos os conhecimentos a célula levou para o entendimento completo do que é célula, que é base praticamente de toda a biologia, e que a gente hoje, diante do Covid, a gente está vendo o quanto é importante entender, né, o que é célula, para entender como é que funciona a questão do vírus, como vai funcionar a vacina. Ela foi um conceito que demorou mais ou menos 100 anos para ser construído. Cada um
percebia uma parte da célula, percebeu a membrana, depois percebeu o núcleo, e aí, conforme veio avançando a tecnologia, eles conseguiram ver outras coisas que ajudavam a entender aquele funcionamento da célula, o DNA. Então, toda essa construção foi de pouco a pouco, e levou 100 anos. Então, assim, também não é do dia para a noite, né? E aí, no outro parágrafo, sois chamados, uma vez entendendo que é importante, né, estarmos em sociedade, para quê? Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a quem provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. E aí eu também fui ao Livro dos Espíritos e peguei a diversidade das raças humanas. E eu nem vou ler o que são as perguntas 52, 53 e 54, para quem quiser dar uma olhada, né? Só vou até pegar um trechinho do 54, né? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinado a tomar as palavras na sua significação literal. Porque eles perguntam, né, sobre as espécies, se a gente porque a gente é diferente em relação a determinadas regiões, se a gente precisa, se as diferenças mesmo assim nos tornam irmãos. Então, todo mundo já ouviu falar de Darwin, acredito, né? E na época em que ele trouxe a origem das espécies, ele foi considerado um herege. Isso deixou ele muito triste. Embora ele não fosse um cristão ortodoxo, ele também não queria, de maneira nenhuma, ir contra a igreja ou contra as leis divinas. O que o Darwin traz de tão diferente, já que várias pessoas já tinham falado de evolução? O Darwin, ele pegou várias e várias amostras na natureza das espécies, e ele percebia que, embora elas tivessem muita similaridade entre si, elas diferenciavam. Então, você tem uma espécie que faz a ligação entre duas espécies, ou seja, ela se parece com uma anterior e com uma depois, embora seja diferente. Então, ele percebeu que a variedade, a diferença, era a coisa mais real que existia na natureza. E isso que se deveria ter sido fruto de um processo que chamava-se evolução. Então, ele percebe que a natureza é vária, existe a diferença. Então, se essa é uma lei natural, né, não seria à toa que o nosso Pai teria nos dado essa variedade. E essa variedade é importante no processo evolutivo, mas é importante também moralmente. É justamente essa variedade que nos dá os diferentes pontos de vista que nos fazem evoluir, progredir, compreender de diversas maneiras, né? E compreender que ainda nesse estado, nessa busca de sermos perfeitos, ainda somos muito falhos, porque não temos a completa noção de tudo. E aí, um ajudando o outro nos faz ganhar um pouco dessa noção ou desse conhecimento um pouco mais completo. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem um pedacinho de um trecho, né? De uma mensagem do Emmanuel, que está no Vinha de Luz, né? Que a outra exortação que traz aqui é que essa diferença não nos faça tirar a nossa paz, né? Não nos ofenda, mas
também não nos faça ofender. Como ele diz aqui, que seja a vossa aventura do herdeiro do céu. Então, consigamos, diante desses opostos, dessas diferenças, mantermos a nossa paz, né? Continuamos sendo aqueles filhos e que merecem herdar, né, esse céu. Então, o Emmanuel faz assim, né? Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então, continuando no próximo parágrafo, com que ele diz, né? Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre. Ou seja, aspecto, a gente não precisa, né, provocar medo, pavor, ser severo demais, né? Em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhum de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. E esse parágrafo é muito lindo, né? E ele traz o que eu sempre tenho buscado muito e falado muito nas reuniões do estudo da Joana, né? Que ela parece tão rígida, né? E no estudo, a Mônica me mostrou algumas... como enxergar uma outra face, né? Como enxergar ali sempre o caminho para que a gente não entre em desespero. A gente é convidado a ser perfeito, mas assim, a gente é convidado a ser perfeito com todo o amparo divino, com todo o amparo da espiritualidade, com Jesus como o mestre e no leme desse barco. Então, a gente não precisa... precisamos ser generosos, bondosos conosco mesmo, né? Então, essa parte é linda. Então, olha só, não, calma, não precisa ficar desesperado. Então, não sabe, não, então vai lá, faz a oração e entrega. Olha, esse daqui eu não estou conseguindo fazer, não. Me ajuda. Entrega a cada momento. Busca esse vigiar e orar. Buscar essa conexão em tudo com Deus e com essa espiritualidade. Buscando estar livre, como ensinou lá no primeiro momento, desses pensamentos que nos fazem estar julgando o outro e julgar a si mesmo, né? Buscar estar livre desses pensamentos que fica buscando excessivamente o perfeccionismo e não ser perfeito, né? Buscando assim, as provas
E as expiações podem nos trazer sofrimentos, podem nos fazer chorar, um sofrimento que nos aprimora, um sofrimento que gera uma mudança de atitude, que gera um autoconhecimento, mas não um martírio. A gente não precisa se martirizar. A gente precisa seguir, porque assim, não é desejo, nunca foi. É uma imposição divina, e nem um chamamento de Jesus, esse martírio, e nem esse perfeccionismo, né? Que, para a psicologia, o que é o perfeccionismo? É exigência, excessiva exigência de perfeição para consigo mesmo ou de outrem. O perfeccionismo manifesta numa sintomatologia neurótica e de colorido obsessivo. A gente espírita que tem tanto essa coisa de obsessão, né? O obsessor, às vezes a gente é auto-obsessor, a gente faz essa auto-obsessão. Então, que a gente possa buscar certamente essa perfeição, mas sem esse perfeccionismo. E que a reforma íntima, que ela não precisa ser um martírio, né? Não precisa a gente se martirizar. Então, eu vou até pegar um trecho do livro que é Reforma Íntima Sem Martírio, que ele fala: a melhora íntima, a autêntica, ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. A gente cria culpa, a gente cria... E isso vai minando as nossas forças, e a gente precisa ter força, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ser saudável mentalmente e fisicamente para levarmos diante essa missão que aceitamos e que pedimos para estarmos aqui, né? Então, se a gente acaba com isso, se a gente acaba se martirizando, a gente perde essa chance, essa oportunidade de nos melhorarmos. O que define a condição psíquica de martirizar-se é o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estão sendo trabalhadas na intimidade. Então, eu fico achando que eu estou olhando para dentro de mim quando eu estou me punindo por determinadas coisas fora do íntimo, desejando ter qualidades que não me estão sendo pedidas e que talvez o meu orgulho exija de mim. São as dores impostas a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos o eu real. Quase sempre as dores do martírio decorrem de não querermos experimentar as dores do crescimento. Continuando, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. E aí, mais uma vez, eu sei que é conhecimento de todos, né? No Livro dos Espíritos, eu fui buscar a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E essa caridade que ele vem nos dizer que a perfeição não é esse martírio, mas é praticar a caridade absoluta. E qual é essa caridade absoluta? É benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, o BIP. O amor e a caridade são um cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. Preste atenção, possível, e que desejáramos nos fosse feito. Ainda está falando do nosso desejo, ou seja, da nossa condição. Quando a gente progride, a gente deseja diferente também. Então, ou seja, os espíritos respeitando, nos dizendo o quanto Deus respeita essas nossas condições. Ele nos entende e ele nos assiste. Tal o sentido destas palavras
de Jesus: amai-vos aos outros como irmãos. E aí, a outra advertência que ele nos traz também, né, é sobre esse isolamento, né, essa caridade, né, ou seja, a gente já falou, né, de viver socialmente, de viver com o nosso próprio, por mais que seja difícil. Então, se a gente acha que a gente está bem melhor e aí ninguém merece viver com a gente precisa se entender, se questionar. E aí ele vai falar, né, do capítulo 5, item 26, que são as provas voluntárias, que é o verdadeiro cilício. E aí eu trouxe um pouquinho, né, que são bem... Ele pergunta, né, essa questão... Bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntário? E aí os espíritos respondem: a isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, né, mais uma vez, torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo, aí ele vai falar sobre aquilo que eu estava falando, né? A isso responderei muito positivamente. Não, desculpa. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Aceitá-las sem queixumes, com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, a gente traz para a gente dores e problemas físicos. Então, sede perfeitos, esse convite é para que a gente siga a caridade, aquela piedade que está lá, essa conexão com Jesus, essa conexão com a espiritualidade maior, essa conexão com Deus. E aí, no último parágrafo, não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não ainda uma vez vos dizemos. Ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Um espírito protetor bordou. E aí para a gente não ficar, né, que assim, eu tenho uma tendência também, às vezes, desse perfeccionismo, a gente já comentou, e eu tenho sido bem generosa nos estudos que são realmente mais uma bênção, mais um consolo, né, para que a gente aprenda a ser, né, a buscar a cumprir e a responder esse chamamento de ser perfeito sem nos martirizarmos, né? Eu trouxe aquela princípio, né, que está no item 4 desse mesmo capítulo, que é: reconheceis o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais.
Ou seja, é a intenção que a gente tem, a vontade de se transformar. Isso é o que faz da gente ser perfeitos e espíritas, né? Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem a firme vontade, a vontade. Então, essa vontade do melhoramento, é esse o convite do ser de perfeitos, né? Essa vontade de transformação moral, e essa conexão com o maior é que nos faz. E aí, para terminarmos, você acha que pode ler um trechinho? Com certeza. Então, eu vou trazer mais uma vez Emmanuel numa mensagem dele que eu achei muito legal, que nos acalma, assim, né? Como sermos o homem no mundo, ou seja, sem pertencer ao mundo. Diante da perfeição. Sede perfeitos como o nosso Pai Celestial. Essa foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, a maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, o anseio de uma movimentação para a luz. Entretanto, se ainda não situamos tão longe do justo aprimoramento, situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige, seja de imediato, o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da sua própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar, de improviso, a migalhas de que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas pode calar, sem detença, a palavra escura ou amargurosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantas atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á, um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos o porvir. Obrigada e perdão pela demora. Tá de brincadeira, né? Não há motivo nenhum para pedido de perdão. Nós agradecemos aí a tua dedicação, a tua boa vontade de fazer essas pesquisas aí maravilhosas, né? Muita coisa que a gente anotou, mas será impossível, né? Por conta do tempo, a gente conversar sobre, mas muito obrigado mesmo, tá, Denise? Acredito que seja o sentimento de todos aqui que estão participando do estudo. Você detalhou muito bem cada parágrafo, assim. Realmente a gente fica contente, né, de ouvir, né, essas reflexões e saber que a gente pode contar contigo, né, para outros estudos, porque realmente você conseguiu passar assim de uma forma muito tranquila, como a gente sempre fala, né,
muito singela, mas bem fundamentada, né? Que é o importante, né? Muito bem, muito bom mesmo. Vamos lá. Ficou pouca coisa para a gente. Acredito que Mônica deve estar pensando da mesma forma aqui o que falar, né? Hoje, realmente, a gente poderia, né, até pelo tempo, passar para a prece final, mas a gente vai comentar uma coisa rapidinho aqui, só para deixar registrado, né? A companheira Denise, como eu falei, veio ali falando cada parágrafo, né, nos dando uma ideia de como a gente pode desenvolver o tema para a nossa compreensão. Confesso que me chamou muita atenção, né, logo no início, quando ela fala da piedade, né, como também o Espírito Protetor aqui nos recomenda, né, a observarmos, né, que a piedade é aquele sentimento que, neste momento, nos irmana, né? E aí nos faz despertar a importância de vivermos, né, em sociedade, em sabermos, né, que convivendo um com os outros, a gente vai aprendendo, vai contribuindo, vai se desenvolvendo, ajudando uns aos outros, e isso tudo é viver como realmente irmãos, né? E nos deixa claro que somos realmente espíritos com a mesma destinação, né? Cada um está no teu patamar evolutivo, né? Essas conquistas, né, que conseguimos ao longo das dezenas reencarnações que tivemos, mas somos iguais perante a nossa criação, né? Por assim dizer. Criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Mas aí a piedade, né, esse sentimento nos irmana e nos adverte, né, em certo momento, que somos iguais e que precisamos um dos outros. E não adianta a nossa querência, né, não adianta a nossa vontade, né, muitas vezes equivocada, de se isolar, achando que dessa forma vai estar evitando o mal, porque isolado eu vou estar praticando o bem, quando, na verdade, pode até ser que quando nós nos isolamos, estamos deixando de praticar o mal. Só que não adianta só isso. É necessário produzir o bem. E o produzir o bem a gente só vai conseguir realmente quando a gente tiver essas experimentações, ao qual nós somos convidados no mundo de provas e expiações, né? Dessas dificuldades, dessas provas que passamos, né? Dessas experiências que nós temos com os nossos irmãos de caminhada. Isso sim vai nos favorecer e nos vai dar condição de evoluir, né? De atingirmos ali um aprimoramento moral, porque é diante dessas dificuldades, diante dessas experiências que a gente vai poder continuar caminhando, evoluindo, né? Então, achei muito interessante essa parte. Finalzinho lá, ela fecha com uma mensagem magnífica, né, do Emmanuel, que também nos orienta, né, a termos a atenção quanto ao começar, ou seja, aprenda a começar. É tudo aquilo que a gente já ouviu a Denise falar, né? Que essa proatividade, esse desejo, esse esforço que nós damos, né? Ou seja, o nosso primeiro passo é que nos vai dar uma condição aí de trilhar caminhos muito bons, né? E muito benéficos à nossa própria evolução. Então, do que Denise falou, eu achei muito interessante essas duas passagens, né? Outras aqui a gente anotou. Agora, falando por mim mesmo, né? As minhas reflexões, eu achei muito interessante aqui que a gente pode fazer uma ligação também no Livro dos Espíritos, quando fala do mundo de provas e expiações, né? Por que isso? Porque o mundo a qual nós estamos inseridos neste momento é um mundo onde o mal ainda predomina. E por o mal ainda predominar, né, ainda estamos muito ligados, né, a esses sentimentos inferiores que tanto nos arrastam nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo imperfeito. Isso explica, talvez, para que a gente compreenda o porquê a gente ainda tem essa necessidade, esse desejo de se isolar. Porque nos mundos mais adiantados não existe isso, né? Existe um sentimento contrário, de estar junto. Por isso que a espiritualidade está conosco, mas muitas das vezes não estamos com ela. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho realmente, esse contínuo trabalho de reforma íntima, para que a gente vá eliminando de nós essas nossas imperfeições, né?
que são externadas através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa indiferença para com o outro, né? E aí a gente vai trabalhando isso e vai conquistando as nossas virtudes, coisa que a gente já estudou bastante aqui. Então, isso vai favorecer, quanto mais nos aproximarmos da espiritualidade, ou seja, através do nosso pensamento do bem, a gente ir adquirindo virtudes, a gente vai dando condições, né, de sermos espíritos melhores neste mundo a qual nós estamos inseridos neste momento. Então, para não prolongar mais e dar a oportunidade a que outros irmãos falem, eu fico por aqui, e aí, se lá na frente tiver oportunidade, a gente fala mais alguma coisinha. Mônica, você teria algo para nos falar, antes que a gente possa abrir os microfones aí para os nossos companheiros? Bom, primeiro parabenizar a Denise, foi maravilhoso o estudo, muito bom. É um tema maravilhoso, né? O homem no mundo, porque é muito interessante, a gente é um espírito vivendo a experiência material, né? Vivendo esse momento atual. Quantos outros lugares, quantos momentos, quantas situações a gente já viveu? Aí me veio esse capítulo, me veio duas mensagens na memória. Uma é de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E eles convidam a gente a nos envolver, né? A nos purificar, para que a gente possa, então, agir e estar em conexão com os bons espíritos. Então, olha como é importante eu estar, porque nós somos seres humanos e num crescimento individual, mas eu preciso do outro para que eu possa fazer realmente esse progresso. É no convívio com o outro, nas relações, que a gente realmente experimenta, como até Sandro reforçou. Um outro pedaço que ele falou aí que me chama a atenção é sobre, logo no início, quando ele fala um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Piedade é compaixão. Mas a gente precisa ter compaixão e autocompaixão. Compaixão é ajudar sem que você se maltrate, se envolva de uma forma em que você se acabe não ajudando mesmo, né? Não é diferente de ter pena. Você se envolve, porém sem precisar que você se auxilia, sem precisar que você realmente esteja sofrendo por ele. E autocompaixão é entender que nós somos espíritos em evolução. E aí entra, Denise, na sua fala, é o ser generoso consigo mesmo. Porque muitas das vezes a gente se cobra tanto, essa autocobrança é um ponto de egoísmo e orgulho. E que nos faz adoecer. E aí você não entra nesse processo de realmente poder contribuir com o progresso da humanidade. Quando ele fala lá no último parágrafo, ele diz: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Quando eu começo a me conhecer mais, fica mais fácil entender o meu progresso nesse processo de relação com o outro, que o tempo todo nos faz exercitar, para que eu possa realmente fazer o progresso. Eu consigo fazer esse auxílio ao outro desde que eu também comece a trabalhar em mim mesmo. Sim, tem muita coisa bacana, mas eu também, como Sandra, eu prefiro deixar para que os nossos amigos contribuam aí. É um capítulo muito bonito. Valeu, Mônica. E assim, muitos assuntos, né? A gente pode abordar a partir dele, né? A gente pode realmente refletir por vários ângulos. Por isso que fica até difícil a gente falar muito, porque aí a gente acaba tolindo, né, os nossos amigos também de contribuir com o estudo. Então, meus irmãos, neste momento, quem quiser falar algo, e aí eu até sugiro, se ela desejar, Rosângela, né, que fez a leitura, normalmente quando a gente faz a leitura assim, sempre tem
coisinha que a gente guarda ali, que a gente acha interessante, tá? Então, Rosângela, se você quiser falar algo sobre a leitura, né, o texto que você fez, fique à vontade. Não desejando, passamos aí a palavra para quem quiser falar alguma coisa. Bem, Sandro, assim, o que a Denise, tudo que a Denise falou, você, a Mônica, quer dizer, assim, está bem claro, né? Bem explicado, né? Quer dizer, e eu concordo, estou em plena concordância, né? Quer dizer, e essa questão da cobrança, a gente se cobra muito mesmo, sabe? Às vezes eu fico assim, até triste comigo, que eu falo, meu Deus, eu agi errado, eu tenho que ser mais assim, tolerante, mais humilde, porque eu tenho que reconhecer que, assim como eu não sou perfeita, o outro irmão também não é, e a dificuldade que a gente tem de lidar com as diferenças é muito grande. É muito difícil você lidar assim, com as diferenças, com a pessoa difícil. Como, por exemplo, você tem 2 filhos, um filho é amável, é carinhoso, te trata com mais paciência, te dá informação das coisas. Aí o outro filho já é tão diferente, parece que é seu inimigo, sabia? Então, eu entendo que esse filho difícil é aquele que você tem que amar mais, assim, amar mais, que eu digo assim, ter mais... Como que eu posso explicar, Sandro? Ter mais atenção, sabe? Ter mais carinho até, mas até para você ter mais carinho é difícil, porque, sabe, eu penso assim, vem como meu filho, por quê? Porque para eu aprender, para eu evoluir, porque vai ser uma luta muito grande para eu conseguir entender, para eu conseguir conviver com essa pessoa difícil, entendeu? Então, essa é a pessoa que eu tenho que ter mais atenção, sabe? É muito complicado. Às vezes eu fico pensando como que eu vou fazer. Então, hoje, eu já tive muito mais dificuldade. Hoje em dia, eu estou assim, me calando nas horas que eu acho que é necessário calar, entendeu? Eu estou tentando falar baixinho, eu estou tentando mudar porque não adianta você querer mudar o outro se você não consegue mudar você mesmo. Então, eu estou assim, ao invés de eu querer que a pessoa seja do jeito como eu quero, que ninguém vai ser do jeito que você quer, eu estou procurando aceitar como é, a pessoa como é, entendeu? E tentando mudar as minhas atitudes. Só que tem hora que eu tenho atitude que não deveria, aí eu fico triste comigo. Essa aí que é a dificuldade para a pessoa poder, para a pessoa conviver, né, com a diferença. Entendeu? Essa é a minha dificuldade, mas eu estou trabalhando muito em mim, porque eu cheguei a essa compreensão. Eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho que trabalhar eu tenho que ser diferente, eu tenho que me melhorar mais, entendeu? Né? Tudo depende de mim, é de mim para o outro, não é do outro para mim. Então, tudo que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai mudando. Com certeza. E essa mudança não é tão fácil, tá? A gente sabe que não é, mas a gente vai chegar lá, eu tenho fé em Deus. Vamos sim. Ó, querida irmã, eu vou te falar uma coisa. Essa dificuldade tua aí, eu vou arriscar dizer aqui, ó, conta própria, né? Por conta própria. 99,9% de todos os encarnados na Terra tem. Eu vou dizer 100. Pronto. Né? Eu vou dizer 100. Gente, né? Eu penso que só eu, mas não. Não, porque, olha... Não, até Chico, todo mundo teve. Jesus, isso, eu vou dizer 100%. Não fiquemos tristes. Desafiador. Não fiquemos tristes porque estamos a caminho, né? Olha só a conquista que você já obteve, você já reconhece que precisa mudar, que precisa se melhorar nesse quesito. Então, isso já é uma vitória. Se olharmos, né, se observarmos o comportamento de alguns irmãos, até mesmo aqueles que estão ao nosso lado, nem isso ainda conseguiram despertar. Então,
não nos desanimemos, não deixemos a aflição tomar conta por conta disso, porque nós estamos a caminho, né? Nós já conseguimos perceber que é realmente necessário essa transformação, essa melhoria íntima. E como é que a gente vai fazer isso, né? Se esforçando. Denise acabou de falar lá, né? Está lá escrito, o Kardec perguntou, né? O verdadeiro espírita. Não é esse esforço que a gente demanda para domar essas más tendências, né? Essa busca incessante de se transformar, de se melhorar e se tornar um espírito melhor? Então, isso é um desafio nosso, é um desafio da nossa condição, do nosso nível evolutivo. Mas, como você falou, se tivermos fé em Deus, se tivermos perseverança, se tivermos autoconfiança, a gente vai passar por isso, como já passamos por situações bem mais complicadas. Mas, assim, muito obrigado, tá, pelas suas palavras. É uma reflexão também muito interessante. Lembramos também que ninguém que está ao nosso lado está por acaso. Não estamos em famílias por acaso. Todos os nossos entes queridos, todos aqueles que convivem conosco, seja no nosso lar, no trabalho, na escola, na rua, não estão ali por acaso. Todos desenvolvem um papel importantíssimo, né, no adiantamento de todos, né? Estamos vivendo, como Mônica falou, uma experiência no mundo físico. E são realmente necessários esses espíritos ao nosso lado para a gente ir nos aperfeiçoando, aprendendo um com os outros. E só assim a gente vai caminhar. Muito obrigado mesmo. Graças Saudamos a aí Deus, a nós já presença entendemos do isso. Agora Sebastião. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Mais alguém gostaria de falar? Lenilson desativou aqui o microfone. Quer falar, Lenilson? Acho que não. Então, meus irmãos, fiquem à vontade. Não, ele quer sim, mas o som dele não estava... Ah, tá certo. Infelizmente, alguma a gente coisa já está... no do Lenilson ali que não Infelizmente, tá bom. a gente Acho que ele está indo para o da Bianca. Infelizmente, vai falar ali no da Bianca, Sandro. Deixa ele só concluir. Tá bom. A gente ainda tem uns minutinhos. Agora! Sempre eu tem adorei anjo a nos o socorrer. depoimento da Rosângela, porque é muito verdadeiro a gente falar das coisas que está vivenciando. Você sabe que uma vez nós estávamos lá no grupo, no Fraternidade, e a gente estava num momento assim, algumas pessoas assim muito fragilizadas, e aí comunicou um amigo, ele falou assim: vocês sabem em que momento começou o tratamento de vocês? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, tratamento no momento que nós entramos no portão do grupo, né? Eu logo pensei, joguei esse pensamento no ar assim. Aí ele falou assim: o tratamento de vocês começou quando vocês reencarnaram. Aí eu achei incrível, porque é isso. O nosso tratamento é quando a gente reencarnou. E se nós estamos reencarnados, nós precisamos viver. Então, viver a vida, como a Rosângela falou, é enfrentar esses momentos de desafio todo que a vida nos traz. É isso que traz significado, né? Na nossa existência, nas nossas lutas. Então, se a gente perguntar assim, qual o momento mais importante da nossa renovação, é viver. E não adianta viver lá no plano espiritual. Nós temos que reencarnar, porque aqui é que você testa as tuas potencialidades, né? O que você diz que aprendeu. A gente precisa viver essas coisas. Então, assim, agora, para viver, nós precisamos fazer um negócio muito bacana em nós, que é ativar o olhar do Cristo em nós. Porque quando você faz isso, você faz que nem a Rosângela. Ela olha o problema e diz assim: eu preciso usar de mais compreensão aonde? Aonde está mais grave o problema. Não, esse filho aqui eu preciso tratar de maneira diferente, muito mais cheio de paciência, muito mais cheio de compreensão, porque isso que faz diferença na nossa vida. Então, a mensagem toda fala disso, né? Que a gente precisa viver, a gente não pode se esconder.
a gente não pode deixar de se relacionar com o outro, né? Então, assim, a partir do momento que a sua vida está muito tranquila, muito calma, a gente começa a pensar, gente, Deus não está me testando. Eu preciso passar por momentos que teste como eu estou. Então, eu preciso viver problemas, desafios, porque isso é que faz o nosso crescimento. Então, se eu fosse perguntar qual é uma palavra que é muito forte para a nossa vida, que faz a gente caminhar, eu vou jogar para vocês. Começa com S e termina em M. Alguém quer arriscar? Começa com S e termina em M. Vou dizer agora. A palavra se chama sim. Quando eu digo sim à vida, muito bom, eu estou abrindo oportunidades para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, porque isso é que Deus quer. Então, quando o Sandro e a Mônica diz para a gente assim, quem quer colaborar aqui, sempre tenha na ponta da língua o sim. Porque quando você se propõe, sabe o quê? A arriscar errar, a dizer o que não devia. Mas você está arriscando, abrindo um potencial na tua alma que muitas vezes você tem e você não sabe, ainda não deixou aquilo despertar. Então, sim, é muito importante. exatamente. A gente diz assim, Senhor, eu digo sim a Ti, ao Teu amor, pela minha vida. Eu preciso viver, gente. Porque se eu não viver, eu estou desperdiçando a oportunidade que Deus nos trouxe, né, para a nossa vida. E é isso. Posso só dar uma palavra, só para... Pode falar, Sandra. Porque já está terminando, né? Rápido, tá? Eu achei bacana a fala da Rosângela, porque faz a gente refletir sobre, um exemplo, os filhos, né, Rosângela? Às vezes, igual você está dizendo, nós temos 2, 3, todos criados, todos iguais, e são diferentes, né? Porque você veja, esses espíritos já vêm trazendo uma bagagem. E nós, claro, os filhos são responsabilidade nossa. A personalidade deles vamos formando até 7, né, 8 anos, mas tem coisas que a gente não pode fazer por eles, entendeu? A gente orienta quando precisa da gente, a gente está ali, né? Claro. Mas ele já vem com aquela bagagem, e é um teste para a gente. Igual você falou, achei bacana, a mudança é aqui dentro. Quando a gente começa a mudar, você vai entendendo o aprendizado dele também. Porque os filhos também estão trazendo a história, o aprendizado dele. E, às vezes, a gente quer que seja igual, mas não é. A gente não vai fazer por eles. Quando eles chegam a uma idade adulta, é por eles. É o que eles querem, a gente orienta, mas aquilo já está, ele já vem também com aquela história, já está no perispírito dele. É isso que eu entendi, né? Que eu acho que é o dia a dia mesmo, né, da gente. E essa parte é muito difícil para nós que somos pais, porque a gente vê no filho sempre uma criança. Então, a gente acha que a gente vai ter que dominar a vida deles o tempo todo. E quando eles batem de frente, vem com o jeito deles, mostra mesmo como eles são, para a gente é muito complicado aceitar, entender, sabe? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande em nós mesmos. Em nós mesmos. Com amor, né? Em nós, com amor, sabe? É bastante doloroso, sabe? Mas, graças a Deus, eu tenho fé que com muito estudo, com muita perseverança, que é uma palavra forte na minha vida, eu vou chegar lá. Nós vamos. Claro. Maravilha. Todo mundo, estamos no mesmo barco. É isso aí, minhas irmãs. Ó, muito bom, tá? Muito bom aí os apontamentos, as observações, né? Sandra aí complementou, né? A importância aí que nós temos de compreender, né? Esses espíritos, muitas das vezes, que demandam uma certa atenção maior que os outros, mas nada é por acaso, né? Muitas das vezes fomos nós mesmos que escolhemos, né? Conviver com esses espíritos para aprender, evoluir e auxiliá-los também.
Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente mais uma vez ao companheiro Lenilson, trouxe assim uma reflexão muito interessantíssima. Obrigado pela dica, meu amigo, desse sim, que realmente, né, essa palavra se faça sempre presente em nossas decisões, principalmente quando estamos falando aqui da seara do mestre, né? Que tenhamos essa convicção, essa certeza de que não estamos sós e que realmente a gente só vai aprender se dermos o primeiro passo. E esse primeiro passo, com essa singela, mas assim edificante palavra, que é o sim. Que tenhamos sempre em mente o sim e que ele esteja sempre presente nas nossas ações. Vamos aqui nos aproximando aqui do nosso horário. É uma pena não poder abrir mais aqui a palavra para os nossos amigos. Acredito que tenha muita gente aqui que gostaria de falar alguma coisa, uma palavrinha, mas nós somos espíritas disciplinados e não podemos, né, abusar da boa vontade, da caridade dos nossos benfeitores espirituais. Então é necessário que a gente cumpra também o nosso horário aqui, porque eles têm muito também o que fazer, o que amparar, o que ajudar. Antes de passar para a nossa prece de encerramento, vamos fazer aquele convite magnífico, muito importante. Vou começar primeiro pelos voluntários que gostariam de ler o item 11, né? Vamos finalizar o capítulo 17 com o item cuidar do corpo e do espírito. Olha, bem sugestivo, cuidar do corpo e do nosso espírito. Item 11. Quem gostaria de fazer a leitura no próximo domingo? Lembrando que quase 100% de chance do nosso companheiro Beto participar, tá? Ele iria participar nesse domingo, mas eu e a Mônica aí, a gente sugeriu que ele ficasse um tempo mais aí em repouso, cuidando lá da família dele. Aí ele aceitou, acatou a nossa ordem, né? A gente até tentou ser um pouco mais impositivo. Não, dessa vez agora é ordem. Teimosamente aceitou. Então, no próximo domingo, com fé em Deus, nosso amigo estará aí para poder nos ajudar na condução do nosso estudo. Então, sem mais delongas, domingo, quem pode ler? Sandro, Oi, Sandro, bom dia. Oi, bom dia. Olha só, eu gostaria de fazer a leitura, só que eu tenho um passarinho aqui que às vezes pode atrapalhar. Não sei, mas eu gostaria imensamente de fazer a leitura. Nós agradecemos Delícia, aí a tua com boa passarinho vontade. de fundo. Isso, teremos aí uma musiquinha de fundo. Espero que no domingo ele esteja bem inspirado aí. Ah, tá todo dia. Pronto. Aqui tem um monte de passarinho, é muito. Combinado então, tá, Kátia? então já tá está bom. anotado aqui, item bom. 11 do capítulo 17. Muito obrigado, tá? Tá E bom. agora, quem Nada, gostaria de obrigada. fazer... Nada, tá? Disponha. Quem gostaria de trazer as primeiras reflexões, esse entendimento aí do item 11? Algum voluntário? Agora, os encarnados. Não precisa a disputa, não precisa essa confusão. Vocês querem me demitir mesmo, né? Vocês querem que Beto me demitam da minha função, né? Eu aqui... Opa, Rosângela. Sandro. Oi, Rosângela. Poderia ser você, né? Vamos tentar... Olha, Rosângela, assim, eu e Mônica, nós já estamos... Somos o plano B. Nós já estamos agendados, não tem para onde correr. Por isso que a gente não levanta a mão, porque aí a gente acaba tirando a oportunidade de outro tarefeiro. Mas se não tiver, é inevitável. Perfeito, entendi. Mas quem sabe, né? Mas que a gente gostaria de ter a oportunidade de ouvir vocês. Ainda mais porque semana que vem ele precisa de ajuda. Eu não vou poder participar. Ainda tem esse detalhe. A gente ainda está contando com a situação de Beto e ele tem que coordenar. Então, assim, por isso que a gente pede ajuda de vocês. Correto. Bom, então vamos passar para a nossa prece. Hoje não teve
nenhum voluntário, mas ao longo da semana, se alguém quiser aí mandar uma mensagem via WhatsApp, dê uma lida, porque normalmente assim a gente às vezes dá uma lida antes, aí, opa, acho que dá para eu falar, pode entrar em contato com a gente, não tem problema nenhum, tá, meus irmãos? Ainda tem essa possibilidade, essa segunda chamada. Então tá bom. Esperança sempre, né, Sandra? né? Sim, claro. Que às vezes ali dá uma lida antes, não, isso aqui dá para eu comentar alguma coisinha, isso é normal. Aconteceu com todo mundo, inclusive comigo. Eu vou fazer um pedido agora à nossa companheira Bianca. Você poderia fazer a nossa prece de encerramento, minha querida? Tá ouvindo? Estamos. Desculpa pegar de surpresa aí, tá? Nada. Tudo certo. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos nos conectando a essas vibrações que com certeza chegam à nossa casa, chegam aos nossos corações e vamos sentindo esse bem-estar. À medida que o estudo vai acontecendo, nós podemos perceber a nossa alma sendo tratada, sendo cuidada, com todo carinho por esse amor que Jesus emana por cada um de seus irmãos. Então é chegada a hora de agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade bendita desta manhã, pela oportunidade de reflexões tão profundas acerca das nossas dores da alma, dos nossos desafios do dia a dia, da vida familiar, da vida das nossas relações. Que possamos, Senhor, olhar com todo carinho, com todo amor, primeiro para cada um de nós, percebendo esse ser em evolução, essa criança que ainda às vezes erra e que ainda irá errar, pois faz parte de todo o nosso aprendizado. Que possamos também olhar com todo carinho, com todo amor, para aqueles que convivem com a gente, entendendo suas limitações, suas maturidades espirituais. Assim, temos certeza que se tivermos esse olhar para nós e para com o outro, a nossa vida será bem melhor. Que possamos, nesse instante, Senhor Jesus, estar nos conectando aos amigos espirituais da Casa Francisco de Assis. E possamos receber e emanar por todo o nosso lar, por todos os lugares onde formos, essas energias desse amor. Que possamos sentir o quanto somos queridos por essa espiritualidade, o quanto eles torcem e vibram por cada acerto que podemos alcançar e por quanto eles nos ajudam quando os erros acontecem. Que possamos nessa manhã sermos gratos por esse momento, pela presença de cada um que vibrou conosco nesse estudo e possamos levar essa energia durante toda a nossa semana, durante todos os desafios que hão de aparecer, que hão de surgir, pois fazem parte do exercício de evolução. Que sejamos gratos à nossa família, que sejamos gratos a essa casa chamada Francisco de Assis. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Bianca. Amigos, sem prolongar mais o tempo, só um recadinho aqui da minha parte, depois eu passo para a Mônica, deve querer falar algo. Só relembrando que hoje, a partir das 17 horas, até um pouquinho antes ali, se quiserem, até peço, né, quem for participar, e aí o convite a todos, né? Hoje haverá a confraternização virtual do 35º seu, né, que é o
é o Conselho Espírita de Unificação aqui da região de São Pedro da Aldeia e Iguaba, né? É o fechamento do ano, então a gente fez uma programação bem bacana, assim, tem muita coisa boa, poesia, música, então convidamos a todos para que participem, vai ser aqui na plataforma Zoom, a gente vai começar a divulgar o link, tá? A partir logo mais. Então, hoje, 17 horas, aí peço ali para entrar um pouquinho antes, né? Para a gente não perder nada, né? Do evento, vai ser muito bom. E, assim, a nossa participação nesse evento vai ser bom porque vai fortalecer, né? O nosso desejo de unificação, né? O movimento espírita, ele precisa estar, assim, né? Coerente, coeso, todo mundo num só sentido, para que a gente possa, né, dar continuidade aí à doutrina tão maravilhosa que nos instrui, nos desenvolve, nos ajuda bastante. Então, o convite está dado aqui, tá? Confraternização Virtual, 35º seu, hoje, dia 20 de dezembro de 2020, às 17 horas, pedimos que entre um pouquinho antes, tá bom? Aguardando a todos lá. O link vai ser divulgado aí nos grupos de WhatsApp, então só ficar ligadinho aí. Mônica, gostaria de falar algo, minha querida? Tem algum aviso, alguma coisa? Sim. Só lembrar que os nossos cursos da casa estão de férias e o único que não para é o Evangelho. Então, pode ser fazer sol, chuva, ser ano novo, carnaval, seja o que for, estaremos aqui todo domingo. Lembrando também que eu quero agradecer quem participou assistindo a nossa palestra dos jovens da nossa casa. Dizer que ainda está lá, que está gravada, tá no Facebook, para quem não assistiu e queira assistir. É um tema bem bacana, traz assuntos que nem a gente que está há tanto tempo na doutrina sabia, e ficou muito legal. E o Sandro vai baixar para o YouTube, para quem não tem Facebook, e vai colocar o link lá no Amigos do Jefa, tá? Para quem não assistiu e quiser assistir, e vai lá dar uma curtida, compartilha, né? Que isso também faz parte do nosso trabalho, semear o Evangelho, tá bom? Isso aí. Gratidão, tá, Mônica, pelo trabalho aí, você e Neto, eu que desenvolve agradeço. Com a nossa mocidade. Logo mais aí eu vou estar baixando o arquivo, colocando lá no YouTube. Gostaria de falar, falando de YouTube, gostaria de informar, né, que nós temos, né, no Jeff, o nosso canal no YouTube, e agora a gente está turbinando ele, está abastecendo ele com um monte de vídeo, inclusive com o vídeo do nosso estudo aqui do Evangelho. Logo em seguida, a gente faz lá o compartilhamento lá, então quem quiser pesquisar lá, assistir de novo, passar para alguém, fiquem à vontade, né? É só buscar lá no YouTube, né? Jefa SPA, que vai encontrar lá os vídeos, né? Vídeos, palestras, tudo que a gente está produzindo, a gente está compartilhando lá também. Tá bom, meus amigos? Se alguém quiser falar alguma coisa, fale-se agora ou continue falando. Sandro, Oi, eu faço o estudo semana que vem, tá? Muito obrigado! Muito obrigado. Obrigado mesmo, Luci. Gratidão, tá? Vamos aguardar ansiosamente aí pelas suas reflexões. Salvou o emprego de Sandro. Mais uma semaninha garantida. Beto cobra a gente nos bastidores. Meus irmãos e irmãs, um abraço fraterno, obrigado pela participação de todos. Beijos. Que Deus abençoe. Beijos. Bom Natal para todo mundo, tá, gente? Até semana que vem. Verdade, olha, a Ângela aí desejando pra gente. Bom Natal a Domingo para todos. Domingo para todos. Abençoado. Valeu. Obrigado, Ângela. Feliz Natal para você também. Tchau. Feliz Natal a todos. Valeu. Feliz Natal para todos. Peraí, Lala, deixa ela vir fazer xixi. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Sebastião, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, tá? Seja bem-vindo. Quando puder participar, ficaremos contentes, felizes, tá bom? Bom dia. Vou esquentar uma sanduícheira com você.